A Ilha da Madeira reúne boas condições para a ocorrência de chuva. A localização, o relevo e os nevoeiros frequentes, sobretudo em altitude e a norte, contribuem para importantes fenómenos de precipitação, que resultam no aparecimento de inúmeras nascentes. Deve-se ao facto de ter um relevo muito acidentado e as suas encostas desenvolvem-se em altitude, acima da cota 1800, o que faz com que as encostas viradas a norte, dado que ela tem uma orientação este-oeste, e os ventos úmidos predominantes são de norte e nordeste, faz com que as costas viradas a norte constituam autênticas barreiras à passagem destes ventos, que acabam por promover a ocorrência de chuvas e de nevoeiros em altitude. A costa norte da ilha verifica uma pluviosidade anual média que varia entre os 2.500 e os 3.000 milímetros, enquanto que a costa sul, nas zonas baixas, ronda os 500 e os 600 milímetros. Toda a nossa água depende de um regime pluviométrico que até tem sido vantajoso, o que é vantajoso no contexto das ilhas atlânticas. Não é um regime tão profícuo quanto aquilo que nós gostaríamos, mas é suficiente para as necessidades se a água de facto for bem gerida. 34 estações para medição da chuva foram instaladas pela empresa Investimentos e Gestão da Água. São ferramentas importantes na definição de um plano hidráulico capaz de satisfazer as necessidades de abastecimento público. Isto é uma estação odométrica automática. O seu princípio de funcionamento é através do registro de uma sonda das básculas. Portanto, quando começa a chuva, cai através do funil, cai neste reservatório, ele enche, faz um movimento de descarga e automaticamente inicia-se o enchimento deste reservatório. Neste movimento de báscula existe aqui uma sonda que faz o registro eletrónico, que vai para um data logger que faz, portanto, o registro dessa informação. Cada registro de báscula equivale a 0,2 milímetros. Esta estação em particular registra a informação no data logger e tem um modem que reencaminha a informação via GSM para uma base de dados instalada na sede, que depois fica no histórico. 90% da população da Madeira vive a sul, na parte da ilha onde menos chove. Daí a necessidade de transferir a água do norte para sul. Nas montanhas, esculpiram-se os canais de transporte de água, conhecidos por levadas. Estima-se que no início do século XX já existissem mais de 1000 km de levadas entre públicas e particulares que eram construídas para fins agrícolas. Conflitos e indisciplina no regadio obrigaram o Governo da República a intervir. Em 1940 foi criada a Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira. Começaram por construir grandes canais, estima-se que tenham construído cerca de 300 km de canais, que desenvolviam-se em grande parte a partir da costa norte e que se dirigiram para a costa sul, para os grandes pontos de consumo, que eram as grandes áreas agricultáveis da costa sul. O sistema de fins múltiplos dos socorridos é a maior obra hidráulica da Ilha da Madeira. Foi pensada para servir o abastecimento público, o regadio e a hidroenergia. Aqui na Fajanda Ama, nas zonas altas de São Vicente, foi construída uma galeria que alimenta o sistema de fins múltiplos dos socorridos. O túnel tem 1700 metros de extensão e capta as águas do aquífero subterrâneo do Polo da Serra. Estas águas entram na levada da Fajanda Rodrigues.
Esta levada tem em particular tem 7,5 km de extensão, tem origem na Ribeira do Inferno e capta a água das zonas altas das ribeiras de São Vicente, a Ribeira da Passada, os córregos do Lourol, e prolonga-se até o túnel da Encomiada, que é o túnel que faz a passagem de norte para sul da ilha. No seu percurso, ela vai captando as águas disponíveis nas linhas de água, sendo que este contributo desta galeria, que ronda os 100 litros por segundo, acaba por ser um contributo mais permanente. Digamos que a variabilidade dos caudais dentro das galerias é pequena, normalmente não sentem muita variação de verão para inverno, dado que a capacidade de recarga, felizmente, acaba por ser muito boa. São cerca de 20 km de túneis e 8 km de canais que desembocam na Câmara de Carga do Covão, em Câmara de Lobos, onde uma grande conduta leva a água até ao Funchal. O primeiro destino é a estação de Santa Quitéria. No inverno, quando o caudal é maior, são acionadas as turbinas da central mini-hídrica. A mini-hídrica está preparada para, no fundo, tem capacidade para tratar na ordem quase 2 megawatts. Como nós tratamos em média 300 e tal litros, ou 300 e poucos litros, a produção é na ordem dos 0,6 megawatts que produzimos cá. Havendo mais água, podemos produzir muito mais energia, não é? Uma vez turbinada, a água segue para a estação de tratamento. Aqui, como em todas as estações da IGA, está instalado o sistema Degremont, uma referência mundial no ramo da alta tecnologia de produção de água potável. 3 etapas garantem a qualidade da água que bebemos. Primeiro, através da separação de lamas e poeiras, depois pela filtragem e, finalmente, pela desinfecção. Uma parte das lamas ficam no fundo do decantador, a outra parte ficam retidas cá nas lamelas e as lamas que ainda conseguem passar, portanto, a matéria orgânica alguma matéria orgânica que ainda consegue passar, vai ficar retida finalmente na zona dos filtros. Portanto, há aqui um processo físico que é câmaras de floculação, decantador e filtro que vão efetuar o tratamento na sua totalidade. No fundo, o tratamento é feito para desinfecção, floculação, decantação, filtragem e desinfecção final. A estação de tratamento de água de Santa Quitéria tem uma sala de comando onde todos os procedimentos são controlados. A ETA está preparada para trabalhar tudo em automático, só por questões do nosso tipo de águas cá na ilha. Como eu falei há pouco, ora temos águas com matéria orgânica, ora não temos águas com matéria orgânica. Há aqui parte da ETA trabalha em automático e outra parte em manual. Portanto, nós temos a análise contínua, além de termos o nosso próprio laboratório, que no fundo controla o nosso trabalho, que vem cá 2 vezes por semana fazer as análises, no fundo para verificar a qualidade da água, que tem que entregar esses resultados à Secretaria Regional do Ambiente, também para, no fundo, controlar o nosso trabalho. Santa Quitéria abastece cerca de 40 mil residentes nas freguesias de São Martinho, Sé e São Pedro. Em anos de muita chuva, as estações de tratamento de água da IGA gastam mais de 70 toneladas de produtos químicos. São fornecidos aos diversos sistemas cerca de 50 milhões de metros cúbicos a cada ano. Isso só para consumo urbano. A essas águas é preciso acrescentar outros tantos, cerca de 65 milhões, que são as águas utilizadas na agricultura. Normalmente mais limpa é a água que chega à estação da Alegria em São Roque. Por isso, a passagem por filtros e a desinfecção são, na maioria das vezes, suficientes para retirar as impurezas. Esta estação serve mais de 70% do concelho do Funchal e é capaz de acudir ainda aos concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico. É uma água muito melhor qualidade,
que provém de um canal muito mais consolidado, que vem desde a zona da Boa Ventura, Lume do Rosal, até aqui a Eta da Alegria, uma água muito mais, portanto, todo o ano muito mais limpa, de uma qualidade excelente, e só meia dúzia de vezes no ano é que temos trovações de uma certa consideração. Portanto, o que é que se optou neste projeto? Que não era necessário a decantação, como a água era muito mais limpa, e fez-se uma dupla filtração. Uma filtração grosseira, na qual se elimina uma primeira carga de matéria orgânica, e uma filtração fina. A água que chega à Estação da Alegria faz parte do sistema adutor dos Tornos, uma das mais importantes obras hidráulicas de fins múltiplos da Madeira. Inicia-se na Boa Ventura, atravessa o maciço central da ilha e liga a Fajanda Nogueira à Ribeira de Santa Luzia. Liga o Concelho de Santana, o Concelho do Funchal, é portanto o maior túnel em extensão da Madeira. Apenas o túnel destina-se a transportar água, portanto não é possível passar porque está completamente inundado, e transporta as águas das captações a norte, ao norte da ilha, portanto situada entre a Fajanda Nogueira e a Fajanda do Penedo, e transporta essas águas para o Funchal. Há um túnel que nos preocupa, é o principal túnel dos Tornos, que interliga as vertentes viradas a norte e as vertentes viradas a sul. É um túnel que tem 5.700 metros e desde a época da sua construção nunca ninguém conseguiu entrar. O túnel está alagado, portanto é preciso fazer uma intervenção, pelo menos estudar o estado de estabilidade desse túnel, algo que se pretende vir a fazer quando for possível. Seguindo o percurso a partir da Estação da Alegria em São Roque e antes de chegar à Casa das Pessoas, a água passa pela estação mini-hídrica da Terça, onde se produz eletricidade suficiente para abastecer cerca de 150 habitações. Tem a particularidade de produzir energia elétrica utilizando já água potável. As águas que chegam aqui a esta estação são tratadas na estação de tratamento de águas da Alegria e aproveita o facto da estação estar à cota 600 e uma grande parte da população situar-se abaixo da cota 400. Portanto, aproveita-se este desnível existente de aproximadamente 200 metros para produzir energia elétrica através de uma turbina Pelton. A IGA tem muitos equipamentos e instalações. A manutenção é programada anualmente, como acontece na conduta dos socorridos. Neste momento estamos a reabilitar a conduta, estamos a proceder a um trabalho de capagem e execução do novo revestimento de pintura, e estamos também a substituir a parafusaria que está já em avançado estado de degradação, ou seja, estamos aqui com uma conduta que está montada há sensivelmente 15 anos e que já necessitava urgentemente de uma intervenção. 80% da mão de obra necessária para os serviços de manutenção é contratada. Em média, a IGA costuma investir na manutenção, na conservação dos seus equipamentos à volta de 700 a 800 mil euros anuais. Não se pode dizer que é um valor elevado, porque esse valor seria ainda muito superior se nós quiséssemos reparar efetivamente tudo o que é necessário. Uma das grandes preocupações da empresa Investimentos e Gestão da Água é garantir reservas para o verão. Na Cancela estão situados 4 dos maiores reservatórios de água potável da Madeira. Tem uma capacidade de 8.000 metros cúbicos de acumulação de água. São os segundos maiores da Ilha da Madeira após os reservatórios que são adjacentes à Estação de Tratamentos de Águas da Alegria. A função destes reservatórios é permitir uma acumulação de água entre o Concelho do Funchal e o Concelho de Santa Cruz, e essa água acumulada depois é gerida entre os dois concelhos, permitindo transferências de água entre o Concelho de Santa Cruz
e o concelho do Funchal e vice-versa. Como se trata de uma linha muito grande, é necessário fazer um reforço de desinfetante residual devido à extensão do sistema. Portanto, nestes reservatórios também está incluída uma estação de tratamento de água que visa regularizar o desinfetante existente na água. Nas águas mansas na Camacha, uma lagoa assegura não só as necessidades de regadio, como também o abastecimento público. São necessários 214 mil metros cúbicos de água para encher este reservatório gigante. Basicamente existia aqui uma pequena levadazinha, enlajeada de pedra, que tinha uma capacidade diminuta de transporte de caudal, cerca de 45 a 60 litros por segundo, que foi toda ela ampliada para cerca de 170 litros por segundo, aumentando a capacidade de transporte. Foi feita uma nova captação na Ribeira de Boa Ventura, que é onde é captado as origens destas águas, e foi interceptado, então, neste local para construirmos este grande reservatório, que permite armazenar água em alturas de maior disponibilidade, que são os períodos de inverno, para podermos utilizar depois em períodos de menor disponibilidade hídrica, que é no período de verão, que é quando nós temos maiores consumos, no período normalmente entre maio e final de agosto, princípios de setembro. A Lagoa das Águas Mansas leva 2 meses a encher. A água entra pelo fundo da lagoa e depois sai na parte extrema em 2 condutas que permitem depois a produção, quer a uma levada, quer em conduta até a estação de tratamento de águas que temos no Santo. Outro órgão importantíssimo que temos aqui é, na base desta torre que aqui está, temos a descarga de emergência, que permite-nos esvaziar, em caso de emergência, entregando esse caudal até à Ribeira de Boa Ventura. Conseguimos fazer uma descarga de emergência de cerca de 1.200 litros por segundo, que é o máximo. Primeiro nível. Todas as grandes manobras de transferência de caudais entre concelhos são feitas através do computador. Na estação de tratamento de águas da Alegria está sediado o sistema de telegestão, uma sala que é o centro nevrálgico de todas as operações da ICA. Aquilo que nós estamos a ver. A partir deste centro e por controle remoto, nós controlamos uma série de equipamentos em toda a ilha, nós controlamos cerca de 200 instalações espalhadas por toda a ilha, conseguimos saber a produção de cada unidade de produção, cada estação de tratamento de água, conseguimos saber os caudais que as estações elevatórias de água estão a elevar, os caudais que estão a sair dos reservatórios, os caudais que estão a entrar nesses reservatórios. E basicamente, digamos que a partir daqui cobrimos e sabemos onde é que está a água e em que sentido é que se está a mover. A partir deste centro é possível abastecer, por exemplo, a cidade de Machico a partir da cidade do Funchal, é possível também reverter o sistema, portanto é possível transferir água entre concelhos. Se qualquer valor ultrapassar um valor padrão, é despoltado imediatamente o alarme. E aí o operador da telegestão toma medidas corretivas, vamos imaginar que seja uma ruptura, ele pode fechar aquela conduta remotamente, porque todas as válvulas que estão nessas condutas são válvulas automatizadas e que são fechadas a partir daqui. A partir daqui também se comandam as caixas ou câmaras de manobras que passam despercebidas à maioria das pessoas e que se encontram debaixo de passeios e estradas. Tem vários equipamentos que permitem fazer o seccionamento de caudais e as derivações de caudais. Esta caixa, para além dessa função de dividir caudais, tem ainda a função de constituir como uma segurança ao sistema, em que existem aqui equipamentos que, no caso de existir uma ruptura, farão imediatamente o fecho da conduta, mesmo sem intervenção humana. No verão, a água escasseia e o regadio compete com a necessidade de abastecimento da população. Nas cotas mais baixas foram feitos furos, que variam entre os 50 e os 140 metros de profundidade.
furo que se situa aqui no concelho de Santa Cruz tem uma capacidade de extração de 50 litros por segundo de água. É um dos furos que abastece o sistema adutor Machique-Funchal e faz parte de um conjunto de 7 furos que existem no concelho de Santa Cruz. São as estações elevatórias que disponibilizam esta água que é captada nas cotas mais baixas. Os furos de captação também estão dotados de bombas que bombeiam a água até esta estação elevatória. Esta estação elevatória tem como função elevar a água cerca de 200 metros para reservatórios que se encontram a cotas superiores. Já o Porto Santo não tem reservas de água em quantidade e em qualidade para garantir o abastecimento público. Por isso, se optou por construir uma central dessalinizadora num processo complexo que garante água potável de excelente qualidade. As captações feitas no Porto Santo são um conjunto de túneis que se encontram debaixo da praia, um conjunto de 4 túneis executados debaixo da praia, que captam água salgada e depois é aplicado um sistema de osmose inversa, portanto um sistema de tratamento extremamente sofisticado que garante uma elevada qualidade da água, mas também é um sistema bastante complexo. A água tem uma elevada pureza bacteriológica, portanto não há qualquer dúvida relativamente a isso, e é uma água, digamos, num estado muito puro. A qualidade de todas as águas tratadas no arquipélago é aferida pelo laboratório sediado na Estação da Alegria, o único laboratório acreditado na Madeira. São feitas aqui cerca de 50 mil pesquisas por ano. Cerca de 70% desse número são pesquisas no setor da físico-química e os restantes 30% pesquisas de parâmetros microbiológicos. Todas as águas são controladas em todas as partes do sistema, estou a falar antes de chegar às estações de tratamento, nas próprias estações de tratamento e nas redes antes de chegar à casa de cada um de nós. Grande parte das análises são para controle interno da empresa pública, investimentos e gestão da água. Temos o privilégio de 2/3 da ilha da Madeira ser zona protegida e, portanto, estas captações em altitude acabam por se manifestar, por ter águas de muito boa qualidade. As águas, de modo geral, na Ilha da Madeira são de preço muito baixo comparado com a média nacional. No caso da ARM, o valor da fatura para 10 metros cúbicos de consumo, e a fatura inclui águas de abastecimento público, inclui águas residuais urbanas, inclui os resíduos, portanto o valor médio da fatura para um consumo de 10 metros cúbicos, consumo urbano, é da ordem dos 13 euros. A média nacional é de 21. 2 lagoas para armazenamento de água em altitude fazem parte da lista de novos projetos da IGA. Uma na cabeceira da Ribeira da Ponta de Sol, a Lagoa de Juncal, que será feita pela IGH, e outra por conta da empresa de eletricidade, que fica mais para os lados da Calheta. Estão projetados cerca de 300 milhões de euros de obras para os próximos 15 anos, ao nível da própria ARM. Na Madeira, o Governo Regional pretende melhorar as redes. Estudos realizados revelam que 56% da água perde-se nos sistemas municipais de abastecimento.